Novamente, dando continuidade às nossas aulas, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tópico aqui. Separando os componentes numa mistura. Ou, separação de mistura, que é o mais conhecido, certo? Que nada mais é, gente, é separar, certo? Tipos de misturas. É possível separar a água do sal? É possível separar água com barro? É possível separar água com alguma coisa que eu tiver ali? Certo? E a gente vai conhecer os tipos de separações existentes na química. Primeiramente, tem um processo aqui de levigação, gente, que é que ele fala, é usado para componentes de mistura de sólidos, quando um dos componentes é facilmente arrastado pelo líquido. Então, o exemplo mais fácil aqui que vocês conseguem ver é o processo de mineração, que é quando a gente tem a água, certo? O sólido seria uma matéria que está aqui, né? Tipo areia, tipo pedras e o próprio ouro, certo? Então, esse processo que existe aqui é dessa forma, esse processo manual, tá bom? É o processo de levigação, beleza? Que é a separação do ouro, certo? Da areia e de outras coisas que tiver lá. O processo de ventilação, galera, não sei se vocês já viram, isso aqui geralmente ocorre na China, certo? Quem planta arroz, tá? O arroz ele tem uma casquinha, então as pessoas elas pegam o arroz que ficam dentro dessa plantação aqui, que é a plantação de arroz, que é dentro da água, literalmente, tá certo? Deixam secar, e quando secar o arroz libera uma casquinha. Então ela com essas peneiras aqui, tá vendo? Levanta e faz que a ventilação, no caso o vento, né, natural, ele acabe levando as casquinhas. A mesma coisa com o café. O café você deixa ele secando, tá? E fazendo o mesmo processo. Ok? Vindo para cá, deixa eu aqui focar, o processo de catação. Catação, minha gente, é o que está na cabeça de vocês mesmo. Se eu cato lixo, tá? Estou lá no lixão, existe recicladores, tá? Catando lixo, é um processo de catação. Aqui ele deu exemplo, ó, de separar bolas por cores, catar o arroz, catar o feijão, tá certo? Isso é o processo de catação. Claro, isso na química eu uso para quê? Usa, viu? Eu posso querer separar, certo? Imagina que isso aqui são bolinhas de átomos de químico, certo? E eu vou querer separar. Tem o processo também de peneiração. Lá, aqui a gente tinha um processo, galera, de separação, de ventilação, tá? Aqui é tipo uma peneira, só que embaixo, né? Vocês sabem que não passa nada, certo? Aqui não, aqui tem um processo de peneiração, que é peneirar a areia. Hoje não se usa mais esse nome aqui, tamização não, viu? É mais peneiração. Mas, caso vocês venham a se deparar com isso, vocês já viram, tá? Então aqui quando a gente vai, quando na obra, né, que a gente separa a areia lá das pedras, dos detritos, certo? O processo de flotação, galera, é quando que acontece o quê? Imagina que a gente tem isso aqui é um becker, né? Você já conhece, tá? Com água e tem a gente coloca alguma coisa aqui que ele flutua. Pelo fato dele flutuar aqui, isso se chama processo de flotação. No caso aqui, os meninos usaram o isopor, tá certo? Mas se a gente usar o ovo cozido, certo? Ele flutua. O ovo cozido podre, ele afunda, tá bom? Vindo para cá, a gente tem um processo de dissolução fracionada, tá? Que consiste em colocar a mistura de um líquido que dissolva apenas em dois componentes. Como assim? Eu tenho lá a água, tá? E eu coloco dois componentes que dissolvem ali. Então eu coloco água, açúcar e sal. Ele vai se dissolver ali. Isso se chama dissolução fracionada, tá? Separação magnética é como o nome está falando. A gente usa um ímã, tá? Isso aqui é um ímã enorme que puxa ferro, onde usa muito em ferro velho. Aqui é um ímã menor, tá? Então imagina, tu tem lá ferro misturado com areia e você quer separar apenas o ferro. Então você usa a ímã, certo? O processo de separação magnética. Filtração, todo mundo tá careca de saber, tá? Para quem tem filtro em casa, para quem tem peneira. Quando a gente usa lá aquela peneirinha, tá? Para separar também é o processo de filtração, mas geralmente é quando tem o processo de quê? De filtros, tá certo? Aqui a gente tem um filtro de café, tá? Eu estou filtrando esse meu composto químico e aqui é um filtro de porcelana, tá certo? Isso tudo são vidrarias químicas. O processo de evaporação, galera,
É aquele processo de quando a gente coloca a água lá e a água a 100 graus ela começa a evaporar, certo? Aqui ele deu o quê? Aqui ele dá o processo de obtenção do sal. Ele pega a água do mar, deixa lá no sol, nessas grandes piscinas, a água evapora e fica só o quê? O sal. É assim que acontece, tá certo? O de decantação, galera, é o que acontece com o suco do maracujá. Depois a gente faz o suco de maracujá, tá? Depois de um tempo ele decanta, em cima fica só a água e o suco, né? A parte amarela fica no fundo, certo? Isso se chama decantação, tá bom? Aqui é o processo de separação da água e o óleo. Perceba que o óleo ele é mais denso que a água, ele fica em cima. Aqui, ó, tá a água e aqui tá o óleo, beleza? O processo de centrifugação é centrífuga, minha gente. São centrífugas, são essas maquininhas aqui que a gente coloca os compostos químicos e ela se mexe, certo? Ela mistura. É um processo de mistura aqui dentro, tá? Ela funciona, ela fica girando, certo? Girando, até fazer esse processo de centrifugação. A destilação é usada geralmente em destilado. O que são destilados? A bebida, a pitu, certo? Ele é um destilado. Tá certo? O que acontece? Separa o álcool, certo? Dos outros nutrientes que existem e a gente tira o que a gente precisa. É o processo de destilação. O processo de destilação simples, certo? Aí ele dá aqui o exemplo. A obtenção da água pura do mar. Que nada mais é que... O que seria retirar a água pura do mar? Eu coloquei... Vocês viram lá ali a parte da minha água. Eu coloquei... Ficou só o sal, tá? Mas eu consigo tirar o sal daquela água e vou ter água pura, vou ter água sem sal, tá? Que é famoso. Como outro exemplo, a água do ar-condicionado. Aquela água que cai do ar-condicionado, aquilo ali é um exemplo de uma água pura, tá? Que não tem presença de sais minerais. E por último, a destilação fracionada, certo? Vocês estão vendo aqui, isso aqui são vidrarias químicas, tá? Aqui a gente tem um condensador, aqui a gente tem um balão, tá? Isso aqui é um bico de Bunsen, que nada mais é que ele acende, tá certo? A gente coloca álcool aqui, ele acende, ele vai aquecer esse líquido aqui, o líquido a uma certa temperatura vai formar gás. Quando ele entrar aqui, tá vendo essas mangueirinhas aqui que eu tô coisando? Essa mangueirinha aqui passa água e aqui dentro tem como se fosse também umas mangueirinhas que passa água. Então ele vem em forma de gás, passa aqui por dentro. Aqui a temperatura é bem baixinha, certo? Então faz em forma de líquido, sai o líquido novamente. Só que aqui, claro, ele evapora apenas o que eu quero, tá certo? Então aqui se eu tenho água e um ácido, eu quero apenas separar a água do ácido, eu vou saber, a temperatura para o ácido sair, evaporar, é 20 graus. Então eu vou me programar para isso aqui ser 20 graus, certo? Chegar a 20 graus com a ajuda de um termômetro. Com 20 graus eu vou conseguir separar. Aí aqui nesse becker aqui vai cair apenas o meu ácido e aqui vai ficar só a água, beleza? Então esses são os principais processos da química, tá? De separação de todo tipo de misturas que vocês podem imaginar. Eu vou pegar uma questão daqui, tá? Tipo essa aqui, ó. Considere a mistura de água e éter, dois líquidos immiscíveis. Éter, galera, é como se fosse álcool, tá? Dois líquidos immiscíveis entre si. Para separar esses dois líquidos, o processo é adequado a gente vai ver aqui o processo de separar dois líquidos, água e éter. Vocês acham que é liquefação? Filtração não é, tá? Decantação também não é. Dissolução fracionada a gente não estudou. Então, o melhor processo aqui que se encaixa é o processo de liquefação, certo? Beleza? Eu não vou botar essa questão que eu já respondi com vocês. Eu vou botar outra aqui. Vamos ver a segunda aqui. Numa das etapas de tratamento de água para as comunidades, o líquido atravessa espessas camadas de areia. Essa etapa é uma... Olha, essa aqui é que vai, certo? Essa aqui é muito fácil, só vocês lembrar. Beleza? Qualquer dúvida, tô por aí. Um beijo.